Testosterona. Você escolheu por livre e espontânea vontade? Sim. Um Você viu pouco. o tamanho dela? Quase apaguei o nome de alguém pra pegar outro composto. Juro que teve nomes que foram Não, apagados 3 vezes e não. eu fui lá e coloquei de novo. Eu estudei, eu fui lá, olhei, eu falei, mas será que liberou pra apagar depois de estar mexido já? Aí eu fui lá, apaguei, falei, eu coloquei o nome Hum. e eu coloquei em outro local. Ah, mas tá tranquilo, então você já escolheu. Então, na verdade, a aula de hoje é mais para falar assim, geralzão do bimestre e dar uma enfocada nesse. Uma enfocada, não, um enfoque nessa atividade um, porque da semana que vem, aí eu quero deixar um resuminho do que precisa fazer nela. Bom, como você já sabe, né, o bimestre já começou, estamos aí firmes e fortes. Aí eu separei dois conteúdos, já pensando na possibilidade de ele ser todo com aula remota, né? Então já fiz essa separação do que a gente vai estudar, e são 4 atividades. Quais são os conteúdos que a gente vai estudar? Um deles é bioquímica, tanto que a atividade é interdisciplinar, né? Vocês têm o conteúdo de biologia do primeiro ano com química do terceiro. Então, a nota em si vale para as duas matérias. E depois a gente vai estudar as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. O que é isso? Por que que o etanol ferve facilmente? Por que que o hidrocarboneto não mistura com água? Quem é mais solúvel, quem é menos? Então, a gente vai juntar um pouquinho daqueles grupos que a gente estudou com essa continuação. Essas propriedades são conteúdo do primeiro ano. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Então, tem muita coisa do primeiro ano que volta agora em química. Tem a biologia do primeiro e a química do primeiro ano. Eles tentam tudo. Bom, então é isso que a gente vai estudar nas próximas aulas. Aí, sobre as notas, o que eu separei de avaliação para esse bimestre? A primeira nota é essa que vocês já receberam, as orientações, né? Eu já vou resumir também sobre elas. 100 pontos. Aí, as notas de caderno, dessa vez são duas, só que eu já coloquei no meio do bimestre, eu não deixei para o final. Então, as duas juntas valem 100 pontos. E lá no final, a gente vai fazer uma atividade com o conteúdo em si, uma lista de exercícios, que vai valer mais 100 pontos. E eu também já defini as datas. Então, como eu estou gravando essa aula, já aproveitei e deixei para que todo mundo tenha depois lembrete. É sempre de 15 em 15 dias. Então, a primeira atividade é para a semana que vem e as próximas sempre de 2 em 2 semanas. São essas as datas. O bimestre acaba dia 9 de outubro. Então, eu encerro um pouquinho ali antes as nossas atividades. Bom, vou falar um pouquinho da atividade 1. Vou aproveitar, William, que você já escolheu o seu composto, a testosterona. Então, você já pesquisou a fórmula dela, William? Ainda não. Esse é o passo a passo. Você já escolheu, você fez o passo a um, certo? Você vai pesquisar a fórmula molecular, a fórmula estrutural. Por que eu estou falando isso? Não adianta você pensar que material vai usar sem saber primeiro quantos átomos tem no seu composto. A testosterona ela não é tão pequenininha. Então, vamos supor, eu vou fazer de brigadeiro e beijinho. Tem que pensar na logística. Então, primeiro você pesquisa quantos átomos tem, quantos elementos diferentes tem. Vamos supor que tem C, H, N e O. Aí são 4 átomos diferentes para você representar. Então, tem que pesquisar antes para não fazer molécula errada, tá? Aí, o grupo funcional, ou os grupos, vocês vão pesquisar sobre. Tem álcool, tem cetona, tem amina, eles vão estar misturados nessas moléculas. Então, a ideia é que vocês saibam quais são os grupos do composto que vocês escolheram. Desculpa, a aplicação do composto no dia a dia e no organismo humano, aí entra a parte de biologia, que eu comentei, né? Então, vamos supor, a testosterona, qual é o efeito dela no organismo? Com certeza ela faz alguma coisa no nosso organismo, mas faz o quê? Então, tem que falar um pouco dessa parte. É ligada à disposição dos músculos, é nos músculos, né? A testosterona.
digamos que ela é um hormônio que tem a ver com masculinidade, assim, Sim, ela sabe? incita certos, tipo. Os bodybuilders, os fisiculturistas, eles injetam testosterona para aumentar o rendimento dos exercícios, se não me engano, uma coisa assim. Isso tem a ver muito com essa masculinidade, né? Com essa aparência física masculinizada, é bem isso mesmo. Eu descobri bastante coisa sobre essa questão de injetar testosterona. Tipo, se ela for feita com acompanhamento médico, assim, ela não causa risco nenhum à saúde. E também, Exatamente, pode falar. e também as questões de, tipo, deles terem problemas sexuais, assim, essas questões, ou problemas de abstinência, assim, no geral. É porque eles param de uma só vez, eles têm que parar gradualmente, porque o corpo deles parou de produzir testosterona. Eu ia comentar sobre essa parte de acompanhamento médico. Acontece muito isso quando uma mulher resolve masculinizar o seu corpo, né? Injetar Fazer essa testosterona. transformação. Com o acompanhamento médico, a, ela insere esse hormônio masculino no organismo dela, mas de forma bem sutil, os efeitos aparecerem de pouquinho em pouquinho. Aí isso Sim. tranquilo. E acontece há muito tempo, inclusive. O negócio é aquela coisa assim, né? Tomar quanto quer, quando quer, se quiser, aí tá Não, problema. é tipo, é catastrófico os problemas que causam. Tipo, E seria muito interessante você falar sobre isso quando você for apresentar o seu trabalho, porque é biologia pura, ligada, né, no caso, ao composto químico. Então é bem isso que a gente quer, tá? e também, o grande problema que eles tiveram com isso é que é chegar na academia, aí um cara oferece, assim, de má procedência, ou tipo, não Faz é. Porque promoção. existe específicos, né? Existe a testosterona específica para seu corpo, para o que você precisa. Pensa o quanto o médico se preparou e estudou para receitar aquela dose certa para uma pessoa. Exato. Então, não é assim qualquer um que chega, né, e, ó, toma esse aqui que é a dose ideal para você. Agora uma Enfim, pergunta aqui. Eu vou. Acho, não sei se você vai saber, mas as mulheres, quando elas querem para fisiculturismo e precisa, elas injetam progesterona? a progesterona, ela tem a ver com as características mais femininas. Então, a voz mais fina, ela não dá esse efeito muscular. Aí é uma questão muito de aminoácidos e suplementação. No caso feminino, Mas então, mas aí, tipo, pra ela ganhar mais rápido ou manter mais, ela injeta testosterona? ela pode usar a testosterona também. A Não, porque progesterona ambos não, têm né? ambos os hormônios, só de muda a quantidade. A progesterona, ela tem desculpa, a testosterona, eu tô pensando no feminino. A testosterona, ela tem essa característica de resistência muscular, né, assim, alarga o ombro e tal. Então, sim, a mulher pode fazer o uso naquele mesmo sentido, com recomendação médica, aquele acompanhamento, mas pode sim. Só que a progesterona também influencia nessa parte do corpo, né? Tipo, que nem as mulheres, elas têm um corpo feito pra guardar mais energia do que os homens, né? Que é gorduras, tem um maior. A progesterona é um dos hormônios responsáveis pelo organismo feminino, né? Ela, digamos assim, é o principal, mas é um conjunto, muita coisa regula, né? Mas a progesterona, sim, ela tem essa característica. O pessoal fala a testosterona, o hormônio masculino, e a progesterona feminina, mas lembrando sempre que são conjuntos, né? Não agem sozinhos. Mas sim, é o hormônio feminino. Entendi. Beleza. Então, no caso, né, você vai falar sobre esse hormônio na sua apresentação. A classe bioquímica, nós já estamos falando, né, que é um hormônio, mas poderia ser um carboidrato, um lipídio, um aminoácido, cada um vai definir daí a que grupo que pertence o seu composto, o grupo bioquímico, tá? Porque grupo funcional daí é aldeído, cetona, mas é dentro da biologia que classe que ele tem. Aí depois que você pesquisar a sua molécula, né, que você ainda vai fazer isso, aí sim você define qual é o material que você vai usar. Então, quais são as orientações, né? Que vocês usem o material que for de mais fácil acesso, de preferência alguma coisa que você já tenha em casa ou que não seja caro. Eu não quero que vocês saiam comprando um monte de coisa para fazer o trabalho, não é essa a intenção.
Então, quais foram as sugestões? Massinha, bala de goma. Lá na escola tem bolinha de isopor. Lá na sala 6B, eu tô falando isso para todas as turmas. Até agora ninguém pediu, mas na sala 6B tem bolinha de isopor que eu guardei dos outros anos. Então, se precisar, é só me avisar no WhatsApp depois que eu vou lá na escola, eu separo lá na coordenação e deixo essas bolinhas por lá. Pode ser brigadeiro, beijinho, laranja, limão, enfim. Minha molécula é muito grande. Então, por isso que eu perguntei se você já tinha dado uma olhadinha, né? Agora eu dei uma olhada. Mas eu acho que eu consigo. Caramba, é um quebra-cabeça, molécula. No seu caso, seria assim, viável, algo do tamanho de uma bala de goma, por exemplo, sabe? Não pense em fazer com laranja e limão, Não, é que impossível. Eu vou fazer. Vou usar uma então, mesa pra fazer. por isso que eu digo assim, tem que saber o tamanho da molécula antes de pensar no material, porque às vezes já aconteceu, faz acho que uns 4, 5 anos, uma aluna falou, eu vou fazer com bombom da Cacau Show. Falei, tá, mas você já pesquisou? Não, mas eu compro bombom. Desistiu, comprou bis, cortou em quadradinho e fez cada átomo com bis, porque quando viu tanto de bombom que ia comprar, sim, é uma coisa inviável, então não é essa a intenção. Mas cada um daí vai ver o tamanho da sua molécula, tem algumas que são menores, tem molécula maior, que a testosterona que já foi escolhida, inclusive. Mas que a vantagem do meu é que ela é só constituída de O, H e só. É só OH O, só. H e carbono, né? C. Bom, melhorou. E exatamente. Então você vai ter que pensar, vamos supor, se eu for fazer com massinha, são três Três cores cor. de massinha, ou três tamanhos diferentes. Também pode ser por tamanho, né? Diferenciação. Mas, enfim, são três elementos, então fica fácil. Entendi. E daí, depois que você pesquisou, montou a sua molécula, aí vocês vão escolher como vão apresentar. Então, pode ser tirando fotos bem nítidas dessas moléculas e mandando a explicação por áudio, ou, se quiser, filma a molécula e filma a sua explicação. Eu coloquei essas duas formas porque tem gente que tem vergonha de gravar, tipo, colocar o celular na cara assim e ficar gravando, né? Então, eu deixei a opção de gravar áudio, a nota vai ser a mesma. Então, quem se sente mais confortável em fazer por áudio e mandar foto, faça assim. E quem quiser gravar vídeo e mandar um vídeo com a explicação, com a molécula, enfim, faz em vídeo. Os dois jeitos valem a mesma nota, tá? E falando em nota, mais uma vez, a nota que vocês tirarem desse trabalho vale para Química na atividade 1 e Biologia na atividade 1. Então, se for bem, é uma nota boa nas duas matérias, e se for uma nota muito baixa, é uma nota baixa nas duas matérias, então é bom dar uma caprichadinha. Enfim, essa é a atividade 1. Então, deixa eu só aproveitar que eu estou gravando essa aula e eu vou mostrar como está atualmente a tabela, que ela já aparece aqui. No momento, nós temos esses compostos escolhidos. Ninguém escolheu ainda a serotonina. Vai sobrar composto em branco ali, vai sobrar linha em branco. Porque eu coloquei, acho que 10 moléculas, daria para 20 alunos fazerem. Só que o Denilson já fez as moléculas dele e vocês vão estar, então, em 18 alunos. Então, vai acabar sobrando mesmo. Mas tem gente que não escolheu ainda. Então, tá sobrando molécula e tá faltando aluno na tabela. Mas espero que daqui a uns dias isso esteja totalmente preenchido com os trabalhos apresentados. Caramba, glicose é gigante. A glicose, Aham. ela tem 24 átomos no total. É grande. São 24 bolinhas. Não, 24 bolinhas. Gabriel e Alisson vão fazer da glicose. Deixa eu ver uma. Qual que é a maior? O que você acha? Olha, eu acho o colesterol grandinho. Acho que é C27, H46. Hum, Se eu não me engano, é grandinho. Olha, Leonardo, caso você assista essa aula depois, fica a dica, você pode mudar de molécula ainda, hein? Tem espacinho nas outras. nossa senhora. Eu não vou mandar mensagem avisando. Se ele assistir essa aula, viu, Leonardo? Recadinho tá aqui, ó. Pode mudar, senão é sua.
Enfim. Então, né, temos umas moléculas aí para os coleguinhas escolherem ainda. Quem quiser mudar está em tempo. Mas, aí, deixa eu passar aqui. Uns recadinhos gerais aqui no meu slide. Deixa eu voltar para o meu slide. Recadinho básico sobre o prazo das atividades. Eu sei que não é o seu caso específico, tá, William? Mas como eu estou gravando para os outros coleguinhas, tem gente que demora um pouquinho para entregar, então tentem ser um pouco mais pontuais esse bimestre. Participem das Meet-aulas, que hoje, né, podemos ver que temos um público muito pequeno, então tentem participar das próximas. Me procurem pelo WhatsApp quando tiverem dúvidas. E sobre a coordenação diária, não se esqueçam que eu também sou responsável por física e por biologia. Então, qualquer dúvida, qualquer probleminha em relação a essas matérias, vocês podem me procurar a qualquer momento, tá? E eu vou mudar de novo a minha guia aqui, só para falar um pouquinho sobre a reorganização da sala de química. Alguns alunos ainda estão devendo atividades do segundo bimestre, então eu não pude apagar essas atividades da sala. O que eu fiz? Se você está devendo atividade do segundo bimestre, você que está assistindo, procura aqui na parte de baixo as atividades do segundo bimestre. Tudo que é atividade nova, terceiro bimestre, vai ficar aqui em cima. Então, cuida para não confundir. Se você quer fazer atividade do segundo bimestre, é na parte de baixo, e atividade nova, terceiro bimestre, é na parte de cima. Tá? Eu separei bem direitinho para não dar confusão depois. Então, vocês tomem cuidado para não confundir, tá? Deixa eu ver. Bom, e só para constar também na atividade que eu deixei, né? Caso vocês não tenham visto, eu coloquei alguns modelos aqui de moléculas da internet. Então, tem um modelinho de bala de goma, né? Que é o mais comum. Esse aqui, sinceramente, eu acho que ninguém vai fazer assim, porque ele é com molinha e umas esferas maciças. Então, eu imagino que vocês não tenham um conjuntinho de átomos assim para fazer, mas caso alguém tenha, aqui bolinha de isopor novamente. Bolinha de isopor, os mais fáceis são bolinha de isopor. E se você fizer com bolinha de isopor, tenta não desmanchar, que daí a gente coloca lá na escola. Quando voltarmos às aulas, a gente deixa feito na sala de química. Se fizer com coisa comestível, daí, né, aí vocês podem comer a molécula no final, não tem problema. Então, assim, eu deixei algumas de modelinho, aí, mas o material é livre, então escolhe o que quer usar e manda bala. E por fim, feliz dia do estudante, William, parabéns pelo seu dia. Assim, mais que merecido, porque sabemos que não está fácil ser estudante nos dias de hoje. Então, parabéns por estar na aula, por estar sempre presente, por fazer as atividades. Parabéns a quem não pode participar hoje, mas que de alguma forma vai assistir essa aula também. E que vocês tenham uma ótima semana. William, você tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então tá, eu vou deixar a sala gravada, como eu falei, daí eu já mando o link para quem não pôde assistir. E se surgir alguma dúvida em relação ao trabalho, é só me procurar pelo WhatsApp, tá? Beleza. Tchau, tchau. Até a próxima.